O problema com a personalidade é que ela não nasce pronta, ela tem que passar por uma série de mutações evolutivas antes de ela alcançar um patamar onde alguma atividade intelectual seja possível. E isso nos remete de volta ao velho problema das camadas da personalidade, que é uma coisa que eu lecionei 20 anos atrás. Mas que é sempre um instrumento útil para analisar essas situações. E eu vou sugerir que vocês, assim como fizeram um exercício necrológico no começo desse curso, vocês parassem um pouco toda essa linha de estudo que nós estamos seguindo e fizessem uma análise de vocês mesmos à luz da teoria das camadas. Que na verdade não é uma teoria, é apenas vamos dizer, um instrumento descritivo de um fenômeno que assim, qualquer um pode observar. Tá certo? Então, você observando a conduta de qualquer pessoa e a sua própria, você verá que todos os elementos que compõem uma personalidade estão presentes no outro também. Nós temos todos, basicamente, os mesmos instintos, os mesmos impulsos, as mesmas necessidades, os mesmos sentimentos de base. Tá certo? E a diferença entre um ser humano e o outro não está nos elementos psicológicos que o compõem, mas apenas na forma que o conjunto adquire. E essa forma, por sua vez, é mutável com o tempo. Não? Então, embora todos esses elementos estejam ali, e a forma também seja mutável, você pode apreender essa forma a cada momento da vida de uma pessoa pela pergunta seguinte, quer dizer, qual é o objetivo dominante que orienta o conjunto dos esforços dessa pessoa? Ou seja, o que ela está procurando o tempo todo, o que ela está buscando no fundo de todos os vários objetivos e emoções, situações, estados que ela vivencia, qual é a chave de tudo isso? Né? Bom, se você observar um bebê recém-nascido, você vai ver que o primeiro interesse fundamental que esta criatura tem é a descoberta do seu próprio corpo. Né? Um bebê, né, observa o seu próprio corpo, né, mexe os membros, porque ele está tentando adquirir um domínio de algo que para ele é estranho ainda. Você veja que o interesse que um bebê pode ter, por exemplo, no seu próprio pé, ele pega o pé e fica olhando um tempão. Né? E, outra coisa assim, típica da vida do recém-nascido, ele vive num estado de busca perpétua de autossatisfação. Não é isso? Muito bem, então esse é o primeiro centro de interesse. Esse centro de interesse nunca é abandonado. Todos nós temos um interesse no nosso bem-estar corporal. Tá certo? E temos um interesse no nosso próprio corpo. Ninguém é totalmente indiferente, né, ao seu próprio corpo. Então, mesmo um asceta tem de levar em conta o seu próprio corpo, tá certo? E ele é capaz de distinguir entre as várias sensações que tem e considerar algumas prazerosas e outras extremamente desagradáveis. E inclusive a própria disciplina corporal que o indivíduo se impõe é ainda um esforço de apropriação do corpo. Na medida que você está tentando dominar o seu corpo, você está tentando personalizá-lo. Então, por exemplo, se você vai fazer um jejum prolongado, você está tentando dominar o seu corpo. Hein? Você está provando que ele é seu, ou seja, que você não está à disposição dele, que você não está perdido naquele conjunto, aquele sistema de órgãos e impulsos, mas que existe um centro que domina tudo aquilo. Né? Então, este esforço de dominar o próprio corpo, de personalizá-lo, essa é a primeira coisa que você vai ver um bebê fazendo. Isto que nós chamamos a primeira camada da personalidade. Essa primeira camada está sempre presente, você nunca a perde. Acontece
que depois, nos anos, existe uma passagem para outro centro de interesse, onde se desenvolve, onde os seus instintos corporais começam a se dirigir a vários elementos do mundo exterior. Por exemplo, o garoto gosta de comer umas coisas e não outras, né? Então ele personaliza a expressão do seu instinto. Por exemplo, todos nós temos um instinto básico de fome, é mais ou menos idêntico, tá certo? Mas nem todas as pessoas querem comer as mesmas coisas, não é isso? Também você verá que o moleque prefere uns brinquedos e não outros, umas atividades e não outras, tá certo? Então isso significa que ele está tomando posse de um círculo um pouco mais amplo do que o seu próprio corpo, tá certo? Esta segunda camada, então nós dizemos que é o círculo dos instintos. Quer dizer, os instintos são coisas que se prolongam para além do corpo, tá certo? E atender a esses instintos, esses desejos, selecioná-los em primeiro lugar e atendê-los é um esforço que vai muito além do domínio do próprio corpo, não é isso? Mesmo porque a maior parte desses instintos já não tem o próprio corpo como alvo, mas tem coisas, pessoas, situações, objetos, não é isso? Então, nesse período, o indivíduo está formando o círculo dos seus desejos, dos seus impulsos e desejos predominantes. Então, é evidente que ele subiu um patamar, não é isso? Por exemplo, se você tem a alternativa de você comer várias coisas diferentes, né? Um recém-nascido não tem, ele está tomando apenas leite ou aquelas papinhas, tá certo? E ele não conhece aquelas coisas suficientemente para poder selecioná-las, né? Você imagina quanto tempo de experiência que o sujeito precisa ter para ele conseguir identificar entre a diferença de uma papinha e a outra papinha e saber que de uma ele gosta e de outra ele não gosta. Dizer que no começo ele come aqui gosta e aqui não gosta, ele não percebe uma diferença, mas depois ele vai personalizando isso, tá certo? Então esta personalização dos gostos, desejos e preferências, esta é a segunda camada. Esta também permanece o resto da vida. Ou seja, nós estamos o tempo todo, né, selecionando objetos, situações, sensações que nós queremos e não queremos, outras que nós apenas toleramos e assim por diante. Ora, cada uma dessas camadas que nós vamos atravessando, elas permanecem em nós para sempre. Agora, cada uma é integrada na seguinte, ela se torna um aspecto da seguinte, da medida que a seguinte a transcende e abarca, às vezes, imensuravelmente. Vocês imaginem, por exemplo, todo o círculo das atividades que um menino, digamos, de 3 ou 4 anos gosta e desgosta, transcende infinitamente o tamanho e a esfera do seu próprio corpo. Mas o corpo, no começo, era como se fosse o mundo todo para ele, né? Então, dentro desta segunda camada, o corpo permanece lá, tá certo? E o impulso de apropriação do corpo continua lá, só que ele foi automatizado, ele não é mais um objeto de atenção. Ele passa para um segundo plano, enquanto o foco de interesse se desloca para um círculo maior, incluindo aquele como uma sua parte, o instrumento, tá certo? Ou meio. Em seguida, se abre para o indivíduo o círculo das relações sociais, que transcende também infinitamente o círculo dos seus meros gostos e instintos corporais. Então ele vai ter que adquirir novos códigos e novas possibilidades de ação que no anterior eram inconcebíveis para ele. Por exemplo, você vê que um bebê que está, menina que está na segunda camada, ele não faz muita diferença
entre pessoas e coisas, no que diz respeito, vamos dizer, à sua conduta, ao seu tratamento daquelas coisas. Né? Então, a diferença, vamos dizer, entre um objeto dotado de vontade própria, como um ser humano, ou até um gato, tá certo? E um brinquedo inerte, não está muito clara para ele, porque ele os vê apenas como seus objetos de desejo, e não como entidades externas que têm uma existência independente. A terceira camada, então, implica saber que os outros não são eu, que eles são também focos de centros geradores de ação, de decisão, de significação, etc., etc., e que eu não posso submeter todos ao meu desejo. Essa é uma descoberta absolutamente formidável. Quer dizer, quando você descobre que ele não manda no mundo, então que ele vai ter que se relacionar com todos esses seres e aprender a regra do jogo. Para ele obter o que ele quer, não basta apenas gritar ou fazer força. Vamos dizer, o bebê pequeno, como é que ele impõe sua vontade? Chorando. Logo em seguida, ele aprende a fazer força para obter aquilo que ele deseja. Tá certo? Quando um bebê, por exemplo, está lidando com um brinquedo, o brinquedo não procede do jeito que ele quer, ele quebra o brinquedo. Se ele estiver brincando com o irmãozinho, ele desce a mão no irmãozinho, mas é a mesmíssima coisa. É apenas uma questão de impor a sua força física ao universo externo. Então, isso é a segunda camada. Na terceira, o indivíduo percebe que existe um imenso tecido de relações, de regras, de signos, todo mundo de uma linguagem social. Linguagem que, evidentemente, não é só a linguagem verbal, são todos os códigos possíveis, por exemplo, olhares, gestos, etc., etc. Então já é um mundo enormemente mais complicado do que o do mero trato instintivo, vamos dizer, entre o corpo, vamos dizer, como portador dos desejos e instintos, e o mundo físico em torno. Então, deste acúmulo de experiências, se forma, então, vamos dizer, um quarto círculo que nós podemos dizer que é, vamos dizer, o mundo dos seus sentimentos, por assim dizer, historicamente consolidados. Quer dizer, você já tem uma história aí. Então, as coisas passam a ter uma significação temporal para você. E, então, se abre para você, vamos dizer, o mundo do tempo. Você já tem coisas que são passadas, a distinção entre passado, presente e futuro se torna importante aí. Você é capaz de fazer uma história do seu sucesso e das suas frustrações. E a partir desses sucessos e frustrações você delineia esperanças, objetivos, sonhos. Então é toda uma personalização do mundo emocional. Se você me perguntarem aonde que entra aí a formação do eu digo, eu não sei exatamente, porque tudo isso é um eu, afinal de contas. Né? Mas, quando chega na quarta camada, você tem uma história pessoal. E o valor das coisas passa a ser julgado, então, em termos de tempo, tá certo? De passado e futuro. Aí se delineia pela primeira vez, vamos dizer, os sonhos e aspirações. A pessoa começa a sonhar com um futuro, com algo que ela desejaria ter ou ser, e se aprofunda muito a consciência do abismo entre a situação real e o imaginário. E você descobre, então, que em volta ou em cima, no entorno da situação de fato, existe todo um mundo de signos e de aspirações, de símbolos que, de certo modo, só existe para você. Parte dele você pode comungar com outras pessoas, mas ele nitidamente se distingue do mundo físico. Né? Você sabe que aquilo tudo é real, mas não está fisicamente presente.